Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é sempre louvável qualquer iniciativa desse parlamento, aliás, um dos parlamentos, uma das legislaturas mais atuantes da história dessa casa. No entanto, ratifico as palavras do nobre deputado Luiz Paulo, no sentido de que é necessário que tenhamos certa cautela, sobretudo num projeto de lei que utiliza o termo cidadania, no entanto, não consegue definir o espectro que esse projeto, quando se refere à cidadania, ele está contemplando. Nós todos aqui sabemos do papel importante que a imprensa exerce na democracia, no entanto, também somos conhecedores e sabedores da forma muitas vezes tendenciosa que a imprensa principalmente a extrema imprensa, tem agido, inclusive com muitos parlamentares nessa casa. Então, um projeto de lei que abre dessa forma para qualquer entidade, sem definir o que significa cidadania, longe de garantir o livre acesso à transparência do cidadão a todos os nossos atos, e principalmente naqueles serviços públicos que hoje em dia nós temos consciência, e é um viés desse parlamento lutar pela qualidade dos serviços, mas é um tanto quanto perigoso que nós levemos à frente um projeto de lei de uma forma tão abstrata, tão genérica, e que pode, muito ao contrário, de ajudar no processo de transparência e fortalecimento da democracia, mas servir como uma ferramenta, mais uma ferramenta que passe a tolir, que passe a atrapalhar o bom desempenho, inclusive em arrepio ao próprio princípio da eficiência, amparado na Constituição, no artigo 37 da Constituição. Deputado, o senhor permite uma parte? Imagine Vossa Excelência, num hospital público, uma equipe fazendo uma cirurgia e a imprensa se achar no direito de acompanhar a cirurgia. Ou num ato policial onde tem um criminoso sendo interrogado e a imprensa também achar no direito de acompanhar o interrogatório. Então não faz nenhum sentido esse tipo de legislação que essa casa possa vir aprovar. Agora, tem situações também que nós não podemos deixar fugir. Vou dar um exemplo para o senhor. Está tendo um curso, uma palestra, junto à equipe de segurança da ELERJ, aqui nessa casa, pela Escola Legislativa, onde palestrantes estão fazendo discursos e até mesmo... Doutrinação ideológica, deputado. Doutrinação ideológica, inclusive contra o presidente da República. Ou seja, a instituição que é laica, a instituição que não tem ideologia partidária, está começando por si só interferir no posicionamento daqueles que trabalham nessa casa. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Inclusive, eu vou fazer um ofício para a mesa diretora que ela se posicione com relação a isso. Porque isso não pode acontecer. Então, gostaria de deixar registrado aqui nessa fala essa situação gravíssima que nos foi relatada. A deputada Alana Passos, representante do nosso presidente da República aqui nesse parlamento. Boa tarde, nobre deputado Rodrigo Amorim, a todos aqui presentes. Aproveitando a palavra em relação à imprensa, sabemos que a imprensa, a informação, ela é muito bem-vinda, né, deputado Rodrigo? Mas precisa de uma forma verídica. Eles precisam saber, de fato, o que estão transmitindo ao público. E aproveitando o ensejo, eu queria até falar sobre o informativo do jornal O Dia, que fala sobre a minha liderança do PSL, a nossa bancada, né, deputado Rodrigo Amorim, que sofre tantas acusações, tantos problemas. Eu queria dizer para vocês que o jornalista, o Cássio Bruno, ele tem até me assessorado muito. Por quê? Eu não saberia dessa informação que o PM, ele respondia e foi acusado judicialmente se não fosse a informação dele. Então, por um lado, isso foi até benéfico. Mas eu queria dizer que ele não foi requisitado por mim. Ele é um PM que foi requisitado pelo deputado Marcelo do Seu Dino, meu amigo, que também não sabia dessa informação,
que como a primeira vice-liderança é minha, em parceria com o Marcelo do Seu Dino, pediu que eu nomeasse ele, então a liderança fez esse papel. Mas nós não sabíamos, né, deputado, que ele respondia. Então, eu queria só falar para os jornalistas, para quando eles fizerem uma matéria, quando eles quiserem realmente informar o nosso público, que é certo, porque o nosso mandato é transparente, né, deputado Rodrigo Amorim? Mas que ele falasse de uma forma verídica. Primeiro, quem requisitou foi o deputado estadual Marcelo do Seu Dino, e nós não sabíamos que ele respondia. Ele já estava na casa já há um tempo. Mas, agora levando em partida o que eu disse ontem, em relação ao meu nome, só foi ele ser nomeado na minha primeira vice-liderança que veio à tona. É impressionante, enquanto ele estava somente requisitado com deputado, essa matéria nunca apareceu. Aí ontem eu vim aqui à frente, fiz uso da palavra, falei das reuniões que estão sendo feitas na casa com o tema Alana Passos e, misteriosamente, o jornalista dá uma matéria dessa. Então acaba que a imprensa está perdendo o respeito, por quê? Acontece certas picuinhas e o jornalista fica se influenciando por informações erradas. Eu agradeço a oportunidade, deputado. Por quê? Precisamos de uma imprensa fidedigna, leal e verídica. E deixar bem claro que ele já está sendo exonerado, tá? O cargo dele não está mais na liderança e o deputado também, que tomou ciência, já entrou com as iniciativas previstas. Obrigado e agradeço a oportunidade. Deputada Alana, não se surpreenda, porque isso é comum, nós temos recebido de fato inúmeros ataques. Agora, me causa profunda estranheza, justamente quando nós temos posições convictas aqui nesse parlamento, no dia seguinte somos alvo de matéria, de denúncias, de dossiê, de matérias de blogs obscuros, financiado pelos nossos adversários. No entanto, nós seguiremos adiante porque temos certeza que estamos no caminho certo. À parte, agora, deputado. pois não, deputado Até Paubel. para pegar gancho aqui na fala da deputada Alana Passos, você falou do nome de um colunista, Cássio. Esse mesmo colunista, deputado Rodrigo, na semana passada, soltou uma notícia dizendo que tanto eu, quanto a Major Fabiana, quanto o Salema, estaríamos de malas prontas indo para o PSC. Para mim é um colunista leviano, porque ele solta uma nota sem consultar realmente quem ele está acusando na sua coluna. Então fica aqui um adendo para essa imprensa marrom, que ligue para a gente atende os repórteres, a gente atende os colunistas. Agora, soltar nota para tentar denegrir a nossa imagem, pô, já está passando de levianidade, né? Deputado Paubel, eu já também fui vítima desse tipo de matéria, e aí enxergo pelo lado positivo. Significa que partidos políticos têm as portas abertas para o nosso mandato, em reconhecimento do que estamos fazendo aqui nessa casa. É motivo de honra para nós, deputado. Agora, para finalizar, senhor presidente, é importante destacar o que foi dito aqui pelos deputados Alana, Felipe Paubel e deputado Alexandre Knoploch, no sentido de que há, sim, uma manobra que tenta o tempo inteiro, e aqui usei dessa tribuna no expediente final ontem, no sentido de deixar claro que há uma manobra, uma tentativa de narrativa, o tempo inteiro querendo dividir o Rio de Janeiro, querendo dividir o Brasil. Obviamente, todos nesse parlamento, sem exceção, independente do viés político partidário, todos se sensibilizam com as vidas humanas que estão sendo perdidas nessa guerra, nesse estado que nós temos vivido num processo contra o terror. Agora, é importante destacar a política de segurança que vem sendo implementada pelo governador Wilson Witzel, que é a melhor política da história do estado do Rio de Janeiro, no sentido de enfrentar e combater essas quadrilhas de terroristas, de narcotraficantes, que tomaram uma parcela do estado fluminense, e nós precisamos trazer essa parcela de volta. O enfrentamento é necessário, assim como a adoção de medidas sociais, medidas educativas. Agora, o que não pode acontecer aqui é um discurso hipócrita, canalha e falacioso, que vem aqui a essa tribuna, só cita as vítimas e não cita, por exemplo, os 2 policiais que foram brutalmente assassinados na semana passada, e que eu, deputado Paubel, ao lado da secretária de Estado, deputada Fabiana, presenciamos ali naquele enterro uma criança de 7 anos de idade com a boina do seu pai, do Recon, e ali ficou chorando o cadáver, o caixão do pai. E, no entanto, são famílias de 2 policiais negros, pobres, e que essa turma insiste em criar uma narrativa de discussão
fazendo crer que nós não preservamos as vidas humanas e, mais do que isso, querendo dividir mais uma vez a sociedade. Nós estamos em guerra, é necessário enfrentar a criminalidade com veemência. Aplausos à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho convicção que nós estamos no caminho certo. Digo não à bandidolatria, digo não a regozijarem ao lado de marginais, e lembro que aquele deputado que tem frouxo até no nome, foi ele que se deixou fotografar ao lado dos piores facínoras desse Estado. Eles estão do lado do mal, nós estamos do lado do bem, que são as forças policiais. Muito obrigado, senhor presidente.